Se eu soubesse o que me esperava naquele dia, tinha pisado fundo e seguido reto, sem nem olhar para o acostamento. Mas quem vive da estrada sabe. A gente pode até traçar o destino no GPS, mas nunca controla as paradas que ela impõe. Era para ser só mais uma entrega rotineira, dessas que faço de olhos fechados, cruzando o Pará com o rádio chiando e o cheiro de poeira entrando pela janela aberta. O sol já castigava cedo. O caminhão pesado reclamava a cada buraco, e eu só queria chegar logo, descarregar a mercadoria e garantir o meu café com pão de queijo no fim da tarde. Mas bastou um aceno no acostamento, um olhar desesperado, para eu entender mais uma vez que a estrada nunca é só sobre o que a gente leva no baú, mas sobre quem a gente encontra no caminho. O motor do caminhão rugia abafado pelo calor sufocante da manhã paraense, enquanto eu, com a mão firme no volante, sentia o suor escorrer pelas têmporas e umedecer a gola da minha camiseta já desbotada pelo tempo. O ar-condicionado, velho companheiro de estrada, tinha parado de funcionar na semana anterior e agora não passava de um enfeite triste no painel. O rádio chiava uma moda de viola antiga, um sertanejo arrastado que parecia combinar com aquele cenário de sol escaldante e vegetação rasteira às margens da PA 150. O asfalto rachado e remendado fazia o caminhão balançar a cada metro, como se a estrada quisesse me lembrar, o tempo todo, que quem manda ali é ela. Era para ser só mais uma segunda-feira comum, igual às tantas outras em que pego carga em Tucuruí e sigo rumo a Marabá. No baú, dezenas de caixas de peças de moto, todas etiquetadas e bem amarradas, que precisavam ser entregues até às 3 da tarde. O GPS, otimista, insistia que eu chegaria a tempo, mas eu, com meus mais de 20 anos de estrada, já sabia. Quem depende de previsão digital para andar na PA 150, uma das mais traiçoeiras do Pará, termina ficando na mão. Entre buracos, desvios e caminhões quebrados, o tempo ali passa de outro jeito. Pensei em parar no próximo posto para almoçar alguma coisa. Talvez aquele PF com arroz, feijão tropeiro e carne de sol que servem no posto do Zé, uns 30 quilômetros à frente. Mas o relógio me lembrava que cada minuto parado era um risco de atraso. E meu patrão, o seu Agenor, não perdoava esse tipo de coisa. Foi nesse dilema que meus olhos, protegidos por óculos escuros arranhados, perceberam algo incomum na linha reta da estrada, a uns 200 metros adiante. Uma mulher. Primeiramente, só a silhueta dela, borrada pela ondulação quente que o asfalto emite quando o sol é impiedoso como aquele. Depois, fui vendo melhor. Uma figura magra, de camiseta branca já amarelada pelo uso, calça jeans surrada, o cabelo preso num coque bagunçado, lutando contra o vento que levantava poeira vermelha do acostamento. O que me gelou a espinha, mesmo sob aquele calor infernal, foi perceber que ela segurava um bebê enrolado numa mantinha azul e estava ali, sozinha, acenando com os braços e chorando, quase se jogando na frente da minha carreta. Automaticamente, meus pés pisaram no freio e reduziram a marcha, enquanto minha mão puxava a seta para o acostamento. O caminhão, mesmo pesado, respondeu bem, soltando aquele suspiro metálico de quem também se alivia por parar, pelo menos um pouco, daquele sacolejo todo. Abri o vidro e antes mesmo de eu conseguir perguntar qualquer coisa, ela veio correndo em minha direção, com os olhos arregalados, a voz trêmula e desesperada. "Pelo amor de Deus, moço, me ajuda. Meu bebê, ele está passando mal. Preciso ir para o hospital, em Marabá." Ela mal conseguia respirar entre um soluço e outro, enquanto apertava o pequeno embrulho contra o peito. Olhei para o bebê, ou pelo menos para o volume sob a manta azul, mas não consegui ver muito dali. Com o coração apertado, respondi: "Sobe aí, moça, vamos, entra logo." Sem hesitar, ela abriu a porta do carona e se jogou no banco, segurando o bebê como se fosse a última coisa que ainda a mantinha de pé. Fechei a porta com força e, num só movimento, engatei a marcha e voltei para a estrada, agora mais atento e preocupado do que nunca.
Ela tremia muito, as mãos apertadas no tecido da manta, e a respiração ofegante fazia seu peito subir e descer de maneira irregular. O bebê, ou melhor, o que parecia ser um bebê, continuava quieto demais, imóvel, como quem dorme um sono profundo, ou pior, como quem já não está mais ali. A mulher fungava, tentando conter as lágrimas, e murmurava baixinho: Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe. Eu, que não sou muito religioso, apenas respondi com um aceno de cabeça enquanto os pensamentos se embaralhavam. Algo ali não fazia sentido. Bebês doentes, principalmente com febre, geralmente se mexem, choram, se inquietam. Aquele, no entanto, parecia estático. Respirei fundo e me concentrei na estrada, decidindo não fazer perguntas ainda. Minha missão agora era chegar o mais rápido possível ao hospital de Marabá. A estrada seguia sinuosa e desafiadora, com caminhões pesados indo e vindo, e motociclistas imprudentes cortando pela lateral, como se tivessem pressa de morrer. Enquanto desviava de um buraco enorme, arrisquei iniciar uma conversa para aliviar a tensão e, quem sabe, entender melhor a situação. Como é o nome da senhora? Ela demorou a responder, como se estivesse em outro mundo, mas depois soltou, ainda fungando. Juliana. E o bebê? Tá com quantos meses? Dois meses, respondeu com a voz abafada e o olhar perdido para a manta azul. Assenti, sem querer parecer invasivo, mas aquela resposta só aumentava a estranheza. 2 meses e tão quieto assim? Nem um chorinho, nem um movimento? Meus olhos, mais uma vez, tentaram focar discretamente naquele embrulho, mas a mulher o segurava com tanta força que nem dava para ver direito. Voltei a atenção para a estrada, desviando de mais um buraco traiçoeiro, e o silêncio só era cortado pelo som abafado do motor e os soluços esporádicos de Juliana, que entre uma prece e outra segurava o bebê como quem segura a própria alma. O tempo parecia se alongar dentro daquela cabine quente e apertada. O cheiro de poeira, misturado ao suor, criava uma atmosfera opressora, enquanto eu lutava para manter o foco. Cada quilômetro parecia mais longo, e a cabeça já começava a se encher de perguntas. O que afinal estava acontecendo ali? Era só uma mãe desesperada ou havia algo mais? Algo que eu ainda não conseguia enxergar. Não queria julgar, nem criar teorias, mas aquela imobilidade do bebê me corroía por dentro. Deixei a mão direita repousar levemente sobre o câmbio, pronto para qualquer manobra brusca se necessário, e respirei fundo, tentando me convencer de que às vezes as coisas são exatamente como parecem. Mas, no fundo, já sabia, não eram. E essa viagem, que deveria ser apenas mais uma entrega rotineira, estava começando a se transformar em algo que eu jamais esqueceria. O caminhão seguia firme, mas cada metro percorrido parecia pesar toneladas. O ronco contínuo do motor e o som arrastado da toada triste que saía do rádio se misturavam ao silêncio incômodo daquela mulher ao meu lado. Ela continuava com os olhos vidrados na mantinha azul, como se o mundo todo estivesse ali, escondido naquele pequeno volume que segurava com tanta força. Eu, com a mão suada no volante, não conseguia disfarçar minha inquietação. Já tinha socorrido muita gente na estrada, idosos com carro quebrado, família com pneu furado, até um cachorro ferido certa vez. Mas nunca uma mulher com um bebê que estranhamente não emitia um único som. A cada solavanco do caminhão, e não eram poucos, já que a PA 150 parecia mais uma colcha de retalhos mal costurada, eu esperava que aquele bebê resmungasse, chorasse ou ao menos se mexesse. Mas nada. Um silêncio absoluto, opressor, quase antinatural. Eu sentia o suor descendo pelas costas, não só pelo calor absurdo da estrada, mas também pela angústia crescente. Arrisquei, mais uma vez, puxar assunto. E o nome dele? Como se chama? Perguntei, com uma voz que tentei manter calma.
Ela hesitou por alguns segundos, mordeu o canto do lábio e respondeu: Luiz, Luizinho. Luizinho, um nome tão cheio de vida, tão comum, tão brasileiro, mas ali, naquele instante, parecia apenas uma palavra vazia, desconectada da realidade que eu via. Respirei fundo e, tentando parecer tranquilo, comentei: Tá bem quietinho, né? Nem se mexe. Ela apertou o bebê ainda mais forte, como se eu estivesse tentando arrancá-lo de seus braços, e desviou o olhar, encarando a paisagem seca e poeirenta do lado de fora da janela. Depois de alguns segundos de silêncio, soltou com a voz embargada: Ele só dorme assim, profundo. E voltou a fungar, passando a manga da camiseta no rosto. Eu não sabia bem o que dizer, não queria parecer insensível, mas a verdade é que aquela quietude me deixava cada vez mais desconfortável. A pele dele, ou daquilo, parecia lisa demais, sem aquele brilho úmido característico de bebê. Nem sequer uma gota de suor, mesmo naquele calor infernal. E o braço que escapava da manta, meio caído, tinha uma rigidez esquisita, como se não tivesse articulações de verdade. Mas ainda assim, não podia simplesmente acusar, nem criar conclusões precipitadas. Respirei fundo, me ajeitei no banco e segui dirigindo, atento a cada solavanco, a cada movimento, ou à falta deles. O asfalto ruim não dava trégua, e numa dessas pancadas violentas de buraco, a mulher deu um pequeno grito, mais de susto do que de dor, e eu aproveitei o momento para lançar um olhar mais atento ao embrulho. O bebê escorregou levemente na manta, quase que imperceptivelmente, mas o suficiente para que eu percebesse algo que me arrepiou da cabeça aos pés. Uma linha fina, bem marcada, na região da orelha. Parecia uma costura. Meu coração disparou. Franzi a testa e voltei a encarar a estrada rapidamente para não perder o controle do caminhão. Mas minha mente já estava longe, tentando processar o que acabara de ver. Será que eu tinha me enganado? Que estava enxergando coisa onde não havia? Mas não. Aquela linha, aquela perfeição de traço não era humana. Comecei a suar frio, mesmo com o vento quente que entrava pela janela e fazia o cheiro de poeira e mato seco se espalhar pela cabine. Respirei fundo, segurei firme no volante e com a voz trêmula arrisquei: Moça, esse bebê tá bem mesmo? Ela virou ligeiramente o rosto, sem olhar nos meus olhos. Apertou ainda mais o pequeno contra o peito e respondeu, quase num sussurro desesperado: Ele só dorme assim, profundo. Aquilo me deixou completamente sem chão. Não sabia se parava o caminhão ali mesmo ou se seguia viagem até o hospital, como ela havia pedido. Afinal, e se eu estivesse errado? E se fosse, de fato, um bebê doente e eu, com minhas desconfianças tolas, estivesse apenas perdendo tempo e colocando 2 vidas em risco? Mas, ao mesmo tempo, aquele braço duro, aquela pele plástica, aquela costura na orelha, não eram normais. Olhei novamente para ela, que agora chorava silenciosamente, os olhos fixos na estrada que parecia nunca mais acabar. O rádio, indiferente a tudo, seguia tocando sua toada triste, falando de amores perdidos e saudades que não passam. E eu ali, preso naquela cabine, entre a razão e o instinto, sem saber ao certo qual caminho seguir. Apertei um pouco mais o volante enquanto sentia as mãos ficarem úmidas de suor e tentei manter a calma. A estrada era longa e até Marabá ainda havia muito chão pela frente. Talvez até lá as coisas ficassem mais claras, ou quem sabe, mais confusas ainda. Fui pego de surpresa com a pergunta direta e, tentando disfarçar meu desconforto, respondi: Não, moça, é que ele está muito quieto, só isso. Normalmente bebê pequeno assim chora, ainda mais se está com febre. Ela engoliu seco, apertou ainda mais o bebê contra si, como quem o protege de todo o mal, e murmurou: Ele sempre foi assim, calminho. E depois, como se quisesse justificar-se para si mesma: Mas hoje ele está mais quieto porque está fraco.
Olhei de relance para ela, que fechava os olhos e apertava os lábios, lutando contra uma dor que eu ainda não conseguia compreender. O caminhão seguiu, vencendo mais alguns quilômetros, enquanto o calor parecia aumentar e o peso daquela situação se tornava cada vez mais insuportável. O silêncio entre nós agora era denso, carregado de coisas não ditas, de suspeitas não reveladas, de medos escondidos. Será que aquela mulher estava em estado de choque? Será que o bebê... Meu Deus, será que ele já nem estava mais vivo? A ideia me deu um arrepio, mas tentei afastá-la. E se fosse só uma mãe desesperada, com medo, sozinha, sem ninguém para ajudar? E eu, o caminhoneiro que passava por acaso, agora era a única esperança dela? Abaixei um pouco o volume do rádio, que seguia impassível, e resolvi não insistir mais no assunto, pelo menos por enquanto. Às vezes pensei, o silêncio é a melhor resposta. Mas no fundo eu sabia, aquele bebê não era como os outros. E essa viagem, que começou como uma simples entrega de peças de moto, estava se transformando numa travessia muito maior. Uma travessia pelas fronteiras mais frágeis entre a realidade e a ilusão, entre o que é de carne e osso e o que é apenas plástico. O caminhão avançava devagar, enfrentando as irregularidades da PA 150 como um velho guerreiro calejado de batalhas. Mas a minha mente já não estava mais focada na estrada. O coração, disparado, batia tão forte que parecia querer sair do peito, como se também ele, tal qual o motor que eu domava com destreza há tantos anos, estivesse sobrecarregado demais. Foi numa dessas depressões traiçoeiras do asfalto que o inevitável aconteceu. A traseira da cabine deu um tranco mais seco, e o embrulho azul, apertado contra o peito da mulher, escorregou levemente, o suficiente para revelar o que meus olhos já desconfiavam, mas que minha razão ainda resistia em aceitar. Ali, à mostra, meio escondido pela manta surrada, estava o pezinho do bebê, só que não era como qualquer pezinho de recém-nascido que eu já tivesse visto. Era de borracha nitidamente artificial, e para piorar, tinha pequenos furinhos de ventilação, como aqueles que a gente vê em bonecos sofisticados ou manequins de loja. Um arrepio percorreu minha espinha, congelando o suor que escorria pela minha têmpora, enquanto minhas mãos se apertavam ainda mais ao volante, como se a força física pudesse controlar o caos emocional que se formava dentro de mim. Respirei fundo, buscando uma coragem que nem sabia se tinha, e com a voz embargada, arrisquei. Moça, me desculpa perguntar de novo, mas esse bebê é de verdade? A pergunta saiu mais como um sussurro hesitante do que como uma acusação, mas o efeito foi imediato e devastador. Ela virou o pescoço devagar, num movimento lento, quase mecânico, e seus olhos tremiam, como se lutassem entre o pânico e a necessidade de defesa. O silêncio durou longos segundos, que pareceram eternos dentro daquela cabine abafada e carregada de tensão, até que, de repente, ela explodiu. Você é mais um desses? Mais um desses que acha que só porque é uma boneca não tem sentimento? A voz dela, antes vacilante e chorosa, agora ganhava um tom firme, quase agressivo, cheio de raiva e dor. É um reborn, é meu filho sim, ele me ajuda com a minha ansiedade. Gritou, apertando o boneco com força descomunal, como quem protege não apenas um objeto, mas um pedaço de si mesma que ninguém mais entende ou respeita. Eu travei sem reação, completamente paralisado diante daquela revelação, que de tão absurda parecia tirada de um filme ou de um programa sensacionalista de TV. Nunca tinha ouvido um desabafo assim, nunca tinha encarado de frente uma dor tão crua, tão exposta e ao mesmo tempo tão incompreendida. O caminhão seguia seu curso, impassível, como se fosse apenas mais uma viagem comum. Mas dentro daquela cabine, a atmosfera era outra, densa, sufocante, carregada de emoções que não cabiam nas palavras. Eu olhava fixamente para a estrada,
desviando mecanicamente dos buracos e lombadas, enquanto minha mente tentava processar aquela cena que, até minutos atrás, pareceria inverossímil demais para ser verdade. Ela, por sua vez, agora calada, mantinha os olhos fixos na manta azul, os braços envolvendo o boneco com a mesma ternura desesperada que uma mãe oferece a um filho doente ou talvez a um filho perdido. O chiado do rádio seguia indiferente, tocando uma canção melancólica de amor não correspondido, enquanto o som metálico do motor e o barulho ocasional das suspensões completavam a trilha sonora daquele momento surreal. Meu coração estava apertado, não apenas pela estranheza da situação, mas também por uma compaixão crescente, uma vontade de acolher aquela dor, mesmo sem entendê-la totalmente. Ali, naquela estrada poeirenta e quente do Pará, eu estava descobrindo que há sofrimentos que não se explicam, apenas se respeitam. Ela então quebrou o silêncio, com a voz baixa, como se confessasse um pecado ou um segredo há muito guardado. Eu perdi meu filho de verdade. Ele tinha 2 meses. Morreu nos meus braços. A frase veio acompanhada de uma respiração entrecortada, um soluço contido que parecia vir das profundezas da alma. Fechei os olhos por um segundo, enquanto o caminhão seguia seu curso, tentando absorver o peso daquela confissão. Não era uma loucura qualquer, uma fantasia sem sentido. Era um grito silencioso de quem teve o bem mais precioso arrancado e, sem saber como lidar, buscou na fantasia um refúgio, um alívio, ou, quem sabe, uma continuação possível daquilo que a vida, cruel, interrompeu de forma abrupta. Engoli seco, sem conseguir dizer nada, sentindo que qualquer palavra que eu dissesse soaria pequena demais diante daquela dor colossal. E assim, seguimos em silêncio, acompanhados apenas pelo barulho do motor, pelo chiado do rádio e pelo peso invisível de uma tragédia pessoal que agora também me atravessava. Enquanto as placas indicando a aproximação de Marabá começavam a surgir esporadicamente, eu percebia que aquele percurso já não era mais apenas uma viagem de trabalho, mas uma travessia humana. Um encontro improvável entre 2 desconhecidos marcados pela dor. Ela, uma mãe que perdeu seu bebê e que, para sobreviver, criou outra realidade, segurando com todas as forças um boneco que representava aquilo que mais amava e perdeu. Eu, um caminhoneiro acostumado à solidão da estrada, mas que pela primeira vez se via confrontado com uma história tão intensa e tão cheia de nuances que nem mesmo minha vivência de anos poderia ter previsto. Olhei de relance para ela, que acariciava o rosto do Reborn com uma delicadeza comovente, e pensei em minha própria irmã, que anos atrás também perdera um bebê e nunca mais fora a mesma. A vida, pensei, é feita desses encontros improváveis, dessas dores invisíveis que todos carregam e que muitas vezes ninguém vê. O silêncio voltou a tomar conta da cabine, mas não era mais um silêncio de estranhamento, e sim de respeito, de cumplicidade silenciosa, como se naquele momento não fossem necessárias palavras. Apenas a presença, apenas o seguir adiante. O céu começava a mudar de cor, com o sol descendo lentamente no horizonte, tingindo de laranja e vermelho as copas das árvores que margeavam a estrada. O calor, antes sufocante, dava lugar a uma brisa mais amena, mas o clima dentro da cabine continuava carregado de sentimentos difíceis de nomear. Eu sabia que, ao chegar em Marabá, nossas vidas provavelmente seguiriam rumos diferentes. Ela talvez encontraria algum apoio, algum tratamento, quem sabe uma chance de recomeçar. Eu seguiria minha viagem, entregaria minhas peças e pegaria a próxima carga, como sempre. Mas sabia também que aquele encontro tão improvável quanto impactante deixaria marcas profundas em mim. Porque, no fundo, a estrada ensina isso.
a perceber que cada pessoa que cruzamos carrega consigo uma história que muitas vezes nem ela mesma consegue contar direito. E ali, naquela cabine quente de caminhão, entre solavancos, poeira e um bebê de olhos de vidro, eu aprendi uma das maiores lições da minha vida. Nem toda dor é visível, e nem todo amor precisa ser compreendido para ser respeitado. O fim da tarde se anunciava quando o painel do caminhão avisou que o combustível estava no limite. Faltava pouco para Marabá, talvez uns 20, 30 quilômetros no máximo, mas não dava para arriscar. Quem conhece a PA 150 sabe que um erro de cálculo pode custar horas, até dias, parado no meio do nada. Avisei a mulher, que continuava calada, com os olhos fixos na manta azul. Moça, vou parar rapidinho ali no posto. Preciso abastecer e ir no banheiro. Quer comer alguma coisa, tomar uma água? Ela balançou a cabeça negativamente, num gesto seco, como quem recusa não apenas a oferta, mas também qualquer possibilidade de conforto. Continuava agarrada ao boneco, como quem se agarra a um salva-vidas em alto mar, numa tempestade. Encostei o caminhão junto à bomba de diesel, desliguei o motor e respirei fundo. Antes de descer, ainda tentei. Tem certeza? Uma coxinha? Um suco? Qualquer coisa? Nada. Ela nem sequer respondeu, apenas afundou ainda mais o rosto na manta, como se o mundo lá fora fosse insuportável demais para ser encarado. Dei de ombros, peguei minha carteira no painel e desci, sentindo o calor que ainda dominava o asfalto me envolver como um abraço sufocante. Enquanto eu caminhava até o banheiro do posto, sentia o olhar curioso dos frentistas e de alguns clientes que estavam por ali, provavelmente atraídos pela presença imponente do caminhão e, quem sabe, pela figura enigmática da mulher dentro da cabine. Depois de lavar o rosto na pia de alumínio do banheiro, aproveitei para jogar um pouco de água fria na nuca, na tentativa inútil de aliviar o cansaço e a tensão acumulados ao longo daquela viagem que parecia nunca mais acabar. Quando saí, notei de longe um pequeno grupo começando a se aglomerar ao redor do caminhão. Primeiro 2 frentistas, depois um casal com o uniforme de uma loja de materiais de construção e, por fim, um adolescente que, com o celular em punho, filmava tudo com aquele olhar curioso e despreocupado, típico de quem busca um vídeo para as redes sociais sem se importar com as consequências. Apressei o passo, já sentindo um aperto no peito, uma intuição ruim que se formava como uma nuvem densa prestes a desabar. Quando cheguei mais perto, ouvi os gritos. Esse homem quer tomar meu filho. Ele me enganou. Calma, moça, ninguém quer tomar nada. Tentei acalmar, erguendo as mãos, como quem se rende, como quem implora por compreensão, mas ela não me ouvia. Estava em pé na porta do caminhão, com os olhos arregalados, as veias do pescoço saltadas e a respiração ofegante num estado que beirava o pânico absoluto. Levantou o boneco para o alto com os braços trêmulos e berrou com uma força que fez até os curiosos se calarem por um instante. Fala isso na cara do Luizinho! A cena parecia irreal, como se eu tivesse sido transportado para um daqueles programas sensacionalistas da televisão, onde a dor alheia vira espetáculo. O menino com o celular filmava cada segundo, sem piscar, ansioso pelo ápice daquele drama. Antes que eu pudesse me aproximar ou dizer mais alguma coisa, aconteceu. Num descuido, talvez pela intensidade do gesto ou pela fragilidade dos braços que já tremiam de exaustão, o Reborn escorregou de suas mãos e caiu. O som seco do impacto, um ploc quase cinematográfico, ressoou pelo pátio do posto como um tiro, um estalo que pareceu suspender o tempo por alguns segundos. O boneco bateu no chão de cimento quente, ficando ali, deitado, com o bracinho dobrado de um jeito esquisito e o rostinho de olhos de vidro voltado para o céu, numa expressão que, embora artificial, carregava uma carga simbólica avassaladora. O silêncio foi imediato, brutal, como se todos os sons do mundo tivessem sido sugados para um vácuo súbito. As bocas se abriram em espanto.
Os olhos se arregalaram, e até o menino que filmava baixou ligeiramente o celular, incapaz de processar de imediato o que acabara de acontecer. Eu permaneci ali, petrificado, como quem assiste a um acidente em câmera lenta, sem conseguir intervir, sem conseguir sequer respirar direito. Diante de mim não estava apenas uma mulher com um boneco. Estava alguém que naquele instante via sua frágil construção emocional despencar, se estilhaçar no chão duro do posto, como o próprio Reborn. Ela então caiu de joelhos ao lado do boneco, abraçando-o com uma intensidade que me cortou por dentro, como se de fato tivesse acabado de perder um filho, pela segunda vez. Chorava alto, em soluços desesperados que rasgavam o ar, enquanto acariciava o rosto de borracha do Reborn com uma delicadeza que só quem já carregou um filho nos braços poderia ter. Meu bebê, meu Luizinho, meu anjinho, repetia entre gemidos de dor, completamente alheia à presença das pessoas ao redor, à câmera do garoto, aos olhares curiosos ou assustados. O casal, de mãos dadas, cochichava baixinho, tentando entender o que se passava. Os frentistas, meio sem saber o que fazer, apenas trocavam olhares. Eu, sem coragem, permaneci parado a poucos metros, com a garganta seca e o peito apertado, impotente diante daquele espetáculo íntimo e doloroso que agora tinha plateia. Queria me aproximar, dizer algo, mas as palavras não vinham. Como consolar uma mãe que, na verdade, segurava um boneco, mas cujo sofrimento era tão real quanto o calor escaldante daquela tarde? A cena se alongou por minutos que pareceram horas, até que um dos frentistas, tomando a iniciativa, se aproximou e disse, com a voz baixa e respeitosa: "Moça, a senhora quer ajuda? Podemos chamar alguém?" Mas ela não respondeu. Continuava abraçada ao boneco, embalada num transe de dor profunda, completamente alheia ao mundo à sua volta. Foi então que o gerente do posto, alertado pelo burburinho, apareceu e, percebendo a gravidade da situação, fez um gesto com a mão. "Chamem uma ambulância, rápido!" Um dos frentistas correu para a conveniência, enquanto o gerente pedia com firmeza: "Pessoal, por favor, parem de gravar, respeitem." Mas já era tarde. O vídeo, eu sabia, já tinha sido capturado, e em minutos, talvez, estaria circulando pelos grupos de WhatsApp, redes sociais, compartilhado por milhares, sem contexto, sem empatia, sem a menor noção do que realmente se passava ali. O garoto, com o celular meio contrariado, guardou o aparelho no bolso, enquanto o casal se afastava lentamente, comentando entre si. O som da sirene da ambulância, que se aproximava ao longe, começou a preencher o ambiente, misturando-se aos soluços desesperados da mulher e ao burburinho abafado dos poucos que ainda assistiam à cena. Abri os olhos, olhei para ela mais uma vez, ali, ajoelhada, abraçada ao Reborn, e pensei em tudo o que aquela imagem representava. A dor invisível que ninguém vê, o amor que ultrapassa as barreiras do que é considerado normal ou aceitável. A solidão extrema de quem perde e não encontra outra forma de seguir vivendo senão criando para si uma realidade paralela. E eu, um caminhoneiro acostumado a cruzar estradas solitárias e paisagens repetidas, agora estava diante de uma encruzilhada emocional da qual jamais sairia ileso. Respirei fundo e, enquanto a ambulância estacionava ao nosso lado, percebi que aquela viagem, que começara com uma simples entrega de peças de moto, jamais seria esquecida. O barulho da sirene da ambulância ainda ecoava na minha cabeça quando voltei a me acomodar no banco do caminhão, sozinho agora, com a imagem da mulher sendo amparada pelos socorristas enquanto segurava o boneco com uma força que me dilacerava o peito. Respirei fundo, liguei o motor e segui viagem. Não havia mais nada que eu pudesse fazer ali, e a entrega ainda precisava ser feita, mesmo com o relógio me lembrando de que o atraso era inevitável. O trecho final até Marabá foi silencioso, só com o ronco constante do motor e o chiado do rádio, que eu nem me dei ao trabalho de desligar.
mas também não ouvia de verdade. A cabeça estava cheia demais, confusa demais, tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Quando finalmente estacionei no pátio da transportadora e desci, já passava das 5 da tarde e o gerente, um sujeito conhecido por ser mais bruto que um carregamento de brita, me recebeu com o olhar atravessado. "Tá achando que é passeio, Zeca? Se não quer trabalhar, pede as contas." Não respondi. Apenas assinei a nota, descarreguei as peças e voltei para a cabine, com um peso no peito que nenhuma bronca seria capaz de aumentar ou aliviar. Naquela noite, parei num posto na saída de Marabá, pedi um prato feito e sentei sozinho na última mesa do restaurante, onde a luz de um poste queimado fazia a sombra dançar nas paredes. Enquanto mastigava sem fome o arroz e o bife acebolado, o celular começou a vibrar insistentemente em cima da mesa. Quando peguei para olhar, vi dezenas de notificações. Grupos de caminhoneiros, amigos, parentes distantes. Abri uma das mensagens enviada pelo alemão, um colega de estrada. "Zeca, cê tá famoso, hein? Olha isso." Cliquei no link e, para meu espanto, lá estava o vídeo. Eu, com a camiseta suada, tentando acalmar a mulher ajoelhada no pátio do posto, segurando o boneco com desespero. O título do vídeo era sensacionalista, como não podia deixar de ser. Caminhoneiro tenta sequestrar bebê, mas descobre que é boneco. Assisti sem conseguir piscar, vendo a cena pela perspectiva do garoto que gravou. Meu olhar aflito, os gritos dela, o momento em que o reborn cai no chão, o silêncio que se segue. E depois, os comentários, centenas deles, alguns rindo, outros me chamando de monstro, alguns poucos defendendo. Essa mulher só precisa de ajuda, não de chacota. Fechei o vídeo, larguei o celular na mesa e passei as mãos no rosto, sentindo os olhos arderem. Na manhã seguinte, enquanto seguia viagem pela Transamazônica, tentando deixar aquilo para trás, novas mensagens começaram a chegar. Colegas de estrada conhecidos, até um primo de Santarém, que eu nem lembrava que existia, mandaram o mesmo vídeo com as mesmas piadas, as mesmas perguntas. "Zeca, você virou celebridade? Que história é essa de sequestrar bebê, rapaz? Ô louco, mano! Tá na internet toda." O caminhão avançava lentamente, mas a minha cabeça parecia parada naquele pátio de posto, naquele momento em que o boneco caiu no chão e o mundo parou por alguns segundos. Mais tarde, quando parei para abastecer em Altamira, 2 frentistas me olharam, se cutucaram e um deles arriscou. "Oh, não é tu que tá no vídeo, não, o do boneco?" Apenas sorri amarelo e respondi. "Sou eu mesmo." Eles riram, ofereceram um café e seguiram o dia, enquanto eu pensava no quanto a estrada, que sempre foi meu refúgio, agora parecia cheia de olhos, julgamentos e versões da minha história que eu não podia controlar. Até aquele dia, eu achava que já tinha visto de tudo nessa vida de caminhoneiro, mas agora percebia que a estrada sempre guarda uma surpresa. E dessa vez, ela veio disfarçada de um bebê de borracha e de uma dor que não cabia no peito. Dias depois, já quase esquecendo aquela avalanche de mensagens, enquanto descansava na cabine estacionada num posto em Redenção, recebi uma notificação no Instagram. O nome não me soava familiar, mas a mensagem, curta e direta, fez meu coração disparar. "Oi, sou a Ana, a do Luizinho. Só queria agradecer por não me deixar na estrada. Fui internada, tô em tratamento, você foi um anjo." Li e reli aquelas palavras, sem conseguir conter as lágrimas que insistiam em escorrer pelo rosto queimado de sol e marcado pelo tempo. Aquele pequeno texto, tão simples, me trouxe uma compreensão avassaladora, o que para muitos foi um episódio bizarro ou motivo de piada. Para ela, foi um ponto de virada, uma chance de recomeçar. Chorei sem vergonha, ali mesmo, sozinho na cabine, enquanto acariciava o volante como quem agradece silenciosamente à estrada pelas lições inesperadas que ela traz. Porque entendi naquele instante que o que muitos chamam de loucura,
Muitas vezes é só uma dor grande demais, uma ausência tão insuportável que a mente cria formas de continuar existindo. E que, na estrada da vida, não são apenas as curvas do asfalto que surpreendem, mas principalmente os encontros improváveis, os gestos simples e os olhares que conseguimos oferecer aos outros. Desde então, muita coisa mudou, mas uma certeza permaneceu. Jamais esquecerei aquela mulher, nem o Luizinho, nem aquele posto perdido no meio do Pará onde tudo aconteceu. Hoje, quando paro em algum lugar para tomar um café ou abastecer, sempre tem alguém que, com um sorriso curioso, pergunta: "E aí, Zeca, como vai o Luizinho?" E eu sorrio de volta, sem hesitar, com aquele humor que só quem vive na estrada entende. Tá bem, cresceu. Agora já é do tamanho de uma boneca inflável. A gargalhada vem leve, e eu aproveito para engatar outra marcha e seguir viagem, sentindo que aquele episódio, apesar de doloroso, me transformou de uma maneira profunda. A estrada me ensinou que o que parece loucura, muitas vezes, é só a forma que alguém encontrou para seguir vivendo. E que, mesmo quando não entendemos o outro, devemos oferecer respeito, acolhimento e, se possível, ajuda. Porque nem sempre quem estende a mão quer ser herói. Às vezes, só quer fazer a coisa certa. Porque, no fim das contas, cada parada num posto, cada conversa fiada com um frentista, cada café amargo de estrada carrega em si uma lição, um encontro, uma surpresa. O que ficou daquela tarde não foi o vídeo, nem a fama efêmera, nem os comentários na internet, mas a certeza de que ser caminhoneiro não é só carregar carga, é carregar histórias, compartilhar silêncios e, sobretudo, aprender a escutar. E essa, a do Luizinho, vai comigo para onde eu for. Porque no Brasil, cada estrada tem sua narrativa, e cada caminhoneiro, mesmo sem saber, é um guardião dessas memórias, dessas vidas cruzadas ao acaso, mas que deixam marcas eternas em quem tem sensibilidade para percebê-las. E aí, curtiu essa história? Aqui no Estrada Narrado sempre tem relatos emocionantes direto do asfalto. Então, se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer, comenta o que achou dessa história e compartilha com alguém que também vai se emocionar ouvindo. Até a próxima curva da estrada.